Opa, 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 caros alunos! Então agora nós vamos fazer a revisão de conteúdos para que você se sinta mais preparado para responder com facilidade as questões que nós temos aí para exercitar. Lembrando que você tem que fazer uma leitura cuidadosa de cada questão, lembrando também que é uma oportunidade para você fixar mais, você mesmo entender melhor, aprender os conceitos que foram estudados, ok? Então vamos lá para a nossa aula. Arte brasileira, parte 1, né? Vamos fazer aqui a nossa revisão. As artes indígenas e artes brasileiras, tradicional e contemporânea, né? Então, a arte indígena é bem lá do início das artes, né? Então, pode-se ter aqui uma tradicionalidade e o desenvolvimento aqui já contempla uma contemporaneidade, que é aquilo que acontece ao mesmo tempo que a gente vive. E tem também o movimento barroco e o rococó no contexto brasileiro, que era, assim, uma questão de, como nós vimos na aula, né, muito ligado à religião, às igrejas. A igreja contratava artistas para fazer a ornamentação da igreja, né? Então, Aleijadinho foi lá e fez aqueles 12 profetas, né? Lá nas Minas Gerais, e os outros também, pinturas no teto. E aí, vamos lá. As artes indígenas e afro-brasileiras estão dizendo aquele primeiro quadro que nós vimos, né? Em que a observação é alguém de frente, assim, longe um pouquinho, de frente, vendo de longe o acontecimento, os índios de um lado e as caravelas do outro, né? Chegando. É uma obra chamada Desembarque de Cabral em Porto Seguro, feita pelo Oscar Pereira da Silva, em 1922. E aqui também tem a questão dentro de um navio, né, de transporte, um navio negreiro, um navio que transportava escravas, que ia buscar escravos no continente africano e raptá-los e trazia para o Brasil. Então, dentro destes verdadeiros mausoléus, né, tinha aí, em condições altamente precárias, doentes, desnudos, expostos ao frio, ao calor, e terríveis condições de viagem aí, os negros, né? Então aqui é um quadro pintado pelo Johann Moritz Rugendorf, em 1813, chamado de Navio Negreiro, o interior do navio, né? Então aqui o barroco e o rococó brasileiro, nós temos os 12 profetas, né? Olha aqui, ó, esculturas feitas pelo Antônio Francisco Lisboa, em Congonhas do Campo, em Minas Gerais. Essa igreja está lá, né? Então, tem os profetas feitos com grande cuidado, com grande habilidade pelo Aleijadinho na igreja. Então, agora nós vamos para a nossa atividade de sala, ok? Ok, pessoal? Na nossa atividade de sala, nós vamos tirar as dúvidas, né? E fazendo a resolução da atividade de sala. Vamos lá. Na questão de número 1, nós temos o seguinte. O histórico desembarque de Pedro Álvares Cabral, em Porto Seguro, foi pintado por vários artistas, né? Foi feita uma representação desse acontecimento por vários artistas. Então, o Aurélio de Figueiredo, em 1899, fez aqui o óleo sobre a tela, né? Utilizando um óleo sobre a tela, ele fez
é o desembarque de Cabral. Fiz esse quadro aqui mostrando o desembarque de Cabral. E o interessante aqui é que dentro do barco os portugueses, será que esse aqui é o Cabral? Provavelmente, né? Ele dentro do barco apontando para a terra, é o ponto de vista deles, apontando para o Brasil, vendo provavelmente os índios lá, né? E aí, no desembarque de Cabral, vemos uma pintura histórica. Então, é uma pintura que conta um acontecimento da chegada dos portugueses ao Brasil. Nessa perspectiva, então, marque a opção que corresponde à característica de uma pintura histórica. Então, temos aqui, A, é um estilo de pintura voltada para confirmar marcos históricos. B, é um estilo que tem o intuito de mostrar ficção, olha aqui, confirmar aqui, ficção nas suas obras. Seguindo aqui nós temos, é um estilo que retratava fatos históricos na forma de reprodução e livre expressão artística, recriando momentos e fatos ocorridos. Aqui na letra D nós temos que uma pintura histórica é sempre voltada para recriar fatos divulgados em livros e revistas. E na letra E nós temos que é um estilo artístico utilizado para comprovar situações históricas como forma de provas concretas e narrativas bem delineadas. Então vamos analisar aí e vamos ver o seguinte, que a pintura histórica, né, ela retrata fatos históricos na forma de reprodução, né, vai fazer ali meio que realisticamente, né, mas ao mesmo tempo a livre expressão do artista, né? O artista criou os momentos e os fatos ocorridos baseado em relatos que ele ouviu, né? E aí você veja que nós vimos quadros onde o ponto de vista do artista era o português vendo a terra, né, a chegada, ou então teve aquele lá que viu tudo acontecendo, né, os portugueses de um lado e os índios na terra vendo a chegada, esperando e tal. E também teve aquele outro, o Portinari, que fez o ponto de vista do indígena, do índio, na terra, na sua terra, vendo a chegada invasiva lá dos portugueses, ok? Então, retratava fatos históricos na forma de reprodução e livre expressão artística. O artista tinha liberdade para fazer a sua interpretação. Questão 2. O barroco surge como resposta no campo artístico ao protestantismo. Então, é uma questão aí religiosa, hein? Buscando reafirmar os valores católicos, recorrendo principalmente ao uso de imagens e de santos. Entretanto, o barroco se coloca como oposição a outro movimento artístico do século XVI, baseado na racionalidade e na busca da simetria em suas produções artísticas. Então, qual é este movimento, né? O movimento que é baseado na racionalidade e na busca da simetria. Então, nós temos aí os movimentos que nós já estudamos, já percorremos aí, contemplamos, e aí estamos falando, então, do Renascimento, ok? Na questão de número 3, o barroco, como afirmação artística religiosa, buscava se opor aos conceitos do Renascimento, principalmente a utilização do antropocentrismo e da racionalidade na produção estética. Então, aqui tem várias implicações aqui nessa afirmação, né? Essa questão do antropocentrismo é a colocação do homem como o mais importante de tudo, o centro das obras de arte, né? E a racionalidade na
produção estética, a estética é a aparência que as coisas têm. Então, o racionalismo aí leva para uma espécie de realismo, né? Uma busca de mostrar as coisas tal qual se lhes apareciam aos olhos, né? Sobre o barroco, qual das afirmativas abaixo está correta? Então, há no barroco surgimento de pinturas e esculturas marcadas por formas retorcidas e tensas. 2. Não tinha como característica o excesso de ornamentos e representações do divino. Aqui no 3, nós temos a história e os atributos dos santos e mártires católicos se viam representados com bastante frequência na pintura e nas esculturas barrocas. E aqui, no 4, nós temos que a valorização das cores e a contraposição de luzes e sombras tinham grande importância na demonstração dos gestos e estados de espírito do homem. Então, está correto dessas afirmativas o que se afirma aqui na afirmativa B, você tem que o 1, o 2 não, né? O 3 está correto e o 4. Somente o 2, vamos ver aqui, somente o 2, somente esse aqui, ó, a característica, o excesso de ornamentos e representações divinas. Isso aí é o que está errado, ok? Então vamos seguir aqui para a próxima questão, né? Questão de número 4. A arte afro-brasileira retoma a estética e as manifestações africanas. Então, as aparências e as formas de ver, né, nas manifestações africanas, bem como a representação dos cenários socioculturais do negro no Brasil, dos costumes, das crenças, das lutas sociais, ok? Então, sobre a arte afro-brasileira, é correto que se afirma em os primeiros artífices negros no país eram de origem banta, ou seja, do centro-sul da África, e é de se supor que pelo menos uma parte deles já chegou ao Brasil cristianizado, né? Então, aqui no 2 nós temos, para além da arte barroca, se tem registro de artífices alforriados que fundamentou a arte dita afro. Aqui no 3 nós temos que a arte afro-brasileira é um termo criado a partir do século XV. Acompanhava assim a vida cotidiana da comunidade, participando dos rituais da vida doméstica, desde o nascimento, dos ritos de passagem, passando pela fatalidade da morte e continuando ainda na ligação com a ancestralidade, né? Então, você veja aí que essa questão da passagem, né, dos ritos de passagem é relativa à idade, à puberdade, não é isso? Então, vamos aqui, vamos ver. Está correto o que se afirma na letra C aqui, né? Então, o 3 é o que está errado. Vamos ver aqui rapidinho. Fala aqui que o termo afro-brasileiro foi criado no século XV. Então, não é bem assim, né? Os negros chegaram depois do século XV. Então, vamos lá. Aqui na questão de número 5, nós temos que os gêneros musicais de influência africana, como o lundum, terminaram dando origem à base rítmica que mais tarde se transformaria em ritmos tipicamente brasileiros, como, por exemplo, bossa nova e outros gêneros musicais atuais. Também há alguns instrumentos brasileiros, musicais brasileiros, como o berimbau, o afoxé e o agogô, que são de origem africana. Sendo assim, os ritmos abrasileirados são... A alternativa correta é... Então, nós temos aqui, ó, na letra A aqui temos rock and roll, ska, reggae. Temos aqui na letra B machixe, samba, tal.
valsa vienense, calypso, rumba, tango, cúmbia. Então nós já aqui facilmente vemos que ritmos brasileiros, você tem o machixe, o samba, o choro e a bossa nova. Esses que têm esses nomes, né, estrangeiros, você já mata a questão aí rapidinho, né? Bom, se o ritmo é brasileiro, como é que vai ter os nomes? Valsa vienense, aqui já está falando também, ó, é de Viena, né? O calypso, a rumba, o cha-cha-cha, então mesmo tango, né? Nós sabemos que é argentino. Então, por aí a gente já vê facilmente, né? Então, agora você pode ver o seguinte, tem um material aí complementar, tá? Que você pode pesquisar na internet, e aí você vai ver facilmente a riqueza. Tem a Araruna, né, com Marluí Miranda, e tem também o Vanderlei Moreira, né, e o Moacir Silveira. É bom ver todos esses vídeos, porque aí você vai ter a condição de entender mais detalhes, de ver coisas muito interessantes que tem lá na internet, né? Que tem lá pronto para você se inteirar mais. O importante é você conhecer, o importante é você entender, né? E aí nós vamos terminar aqui nessa alegria com a nossa ideia aqui sobre a arte, né? Que a arte é diferente, mesmo que pareça igual, né? Você também, enquanto artista, você faz uma coisa diferente e aí ela não fica comum, não fica banal, você se destaca um pouquinho, né? Essa é a ideia do artista. O artista é uma pessoa que tem uma percepção diferente, né? Uma pessoa que tem essa capacidade aí de criar, chamar o outro ponto de vista, criar coisas novas, ok? Por isso que eu digo que arte é tão legal, você vê diferente do que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferente, não parece banal. Arte é tão legal, você vê diferente, não parece igual. Arte é tão legal, você faz diferente, não parece banal. Você vai perceber que isso não tem mistério, depende de você levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz, entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferente, não parece banal.